A voz da profecia para 2012. Os profetas eram homens que Deus revestia do seu espírito para uma missão especial. O profeta Malaquias. Malaquias, cujo significado é meu mensageiro, foi o último livro a ser escrito no Velho Testamento entre os anos de 458 e 445 a.C. Foi contemporâneo de Esdras e Neemias no pós-exílio babilônico. Malaquias falou a um povo desanimado e cheio de dúvidas que experimentava a miséria, seca, adversidade econômica e desilusão em relação a Deus. O livro registra o último apelo feito pelo Senhor ao seu povo antes do encerramento do Antigo Testamento. Não houve mais profetas para serem ouvidos até João Batista, 4 séculos depois. Malaquias era um escritor corajoso e severo, empenhado em chamar o seu povo para voltar ao relacionamento que havia se comprometido com o Senhor. Através do livro, o profeta lembra Israel do amor do Senhor para com ele. O conteúdo do livro está dividido em 4 capítulos e se desenvolve em 3 sessões. A primeira sessão é dirigida aos sacerdotes, os líderes espirituais da época que haviam desonrado o nome do Senhor. A segunda sessão é dirigida àqueles dentre o povo que haviam se casado com gentios idólatras, o nosso conhecido casamento misto. A terceira sessão é dirigida ao povo em geral, advertindo-o do juízo precedido da vinda do Messias. O Senhor comunicou por meio de Malaquias que não havia desistido da sua aliança com Israel, nem haveria de esquecer-se das promessas que havia feito aos seus patriarcas. Hoje é o nosso encerramento, o fechamento da série de Malaquias. Já começamos Malaquias há 3 domingos e hoje será esse fechamento para no próximo domingo começarmos com a série de Ageu. Tem sido para mim um grande desafio estudar de uma forma mais criteriosa os chamados profetas menores. E cada vez mais que eu aprofundo no estudo desses profetas menores, eu chego à conclusão de que a mensagem não ficou lá no passado. A mensagem é para hoje. A mensagem é atual. E é por isso que eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 a 6. E quero lembrar que os tempos mudaram, mas o coração do homem não. Os problemas que a igreja contemporânea enfrenta são praticamente os mesmos. Daí a mensagem de Malaquias ser atual e oportuna para os nossos dias. Malaquias 4:1. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Diante dessa palavra final de Malaquias,
eu confesso que eu temo e tremo. E eu quero convidar vocês e aqueles que também nos assistem à distância, que peçam ao Senhor neste momento que tire toda e qualquer forma de distração e que possa ser obstáculo para que Deus fale com você por intermédio da voz de Malaquias. Nós já começamos Malaquias há algum tempo e eu quero recapitular alguns aspectos importantes, a começar da época de Malaquias. Lembrando que Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento, antes que a voz da profecia se calasse por 400 anos. Que diz esse último mensageiro? Qual foi essa mensagem final? Qual é a palavra de despedida? É claro que nós já vimos os irmãos que aqui estiveram nos últimos 3 domingos, e eles ressaltaram que Malaquias nos convoca a uma urgente volta ao Senhor, a uma urgente volta a um relacionamento com o Senhor. E quando nós olhamos para isso, nós sabemos que o contexto que cerca o livro de Malaquias não é muito diferente daquilo que se passa hoje. Havia um tempo de dificuldades, havia um tempo de desânimo, havia opressão, havia crise financeira e havia uma grande apatia espiritual. O povo de Israel havia voltado do cativeiro cerca de 100 anos. E o cativeiro era ainda uma amarga lembrança na memória deles. E aqueles ensinamentos, tanto de Neemias e de Esdras, já estavam caindo no esquecimento. E aquela rotina da cerimônia religiosa ainda perdurava, mas sem grande ânimo, sem grande fé e mais ainda, porque o culto era vazio, era formal, o culto caía sempre num profundo esfriamento. Por isso era ainda um tempo de apatia e sonolência espiritual. Por isso Malaquias faz uma exortação, e essa exortação passa pelo arrependimento e pela volta ao Senhor, pela volta a um relacionamento íntimo e verdadeiro com o Senhor. Quando o Milton abriu a série, ele mostrou que os sacerdotes não estavam atuando de forma decente e nem de forma que agradasse ao Senhor, e por isso aqueles sacerdotes estavam levando outros também a se desviarem dos retos caminhos do Senhor. E o Milton apresentou para nós a sentença teológica que diz isto: Deus convoca o seu povo a um verdadeiro relacionamento. Na segunda, o Átila mostrou os problemas advindos da desobediência, casamentos mistos, divórcio sem motivo qualquer ou com motivos banais, e ainda uma preocupação quase que fútil em relação às ofertas. Estavam de fato ofertando aquilo que restava, apenas restava ao Senhor, sem qualquer preocupação em agradar a Deus, em adorar a Deus. E o Átila ainda ressaltou que Deus disciplina o seu povo a fim de voltar, a fim de que ele volte para os seus retos caminhos. E por isso a sentença que ele trouxe aqui para nós foi esta: a disciplina divina visa a restauração de seus filhos ao verdadeiro relacionamento com ele. Na terceira, o Eduardo mostrou que há diferença entre aquele que teme ao Senhor e aquele que não teme ao Senhor, e que Deus recompensará o justo e fará a sua justiça. E por isso ele nos apresentou: o temor do Senhor é a base para o verdadeiro relacionamento com Deus. E hoje eu quero apresentar para vocês a última sentença teológica a respeito do livro de Malaquias.
O verdadeiro relacionamento com Deus alimenta a esperança na manifestação da justiça futura. Em outras palavras, Malaquias está dizendo para nós: vale a pena levar Deus a sério. Vale a pena ser comprometido com o nosso Deus. Porque essa falta de relacionamento leva a alguns equívocos, leva o povo a cometer algumas barbaridades, especialmente a fazer acusações contra Deus. Quando nós olhamos no capítulo 3, a partir do versículo 13, algumas acusações que o povo estava fazendo ao Senhor, a Deus. Na verdade, o povo estava colocando Deus no banco dos réus. Eles estavam acusando Deus de ingratidão. Quando nós olhamos para o versículo 14 do 3º capítulo, é bem claro quando o profeta diz: voz do povo, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos. Quando olhamos para o versículo 15, percebemos o povo acusando Deus de injustiça. Deus injusto. No 15, quando eles dizem: nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. E ainda no versículo 15, acusam Deus de omissão. Eles tentam ao Senhor e escapam. Os perversos praticam o mal e Deus nada faz. Era isso que eles estavam dizendo. E finalmente, ainda tem a coragem de dizer no versículo 13 que Deus era melindroso, que Deus estava reclamando à toa. Depois de acusar Deus de ingrato, de injusto e de omisso, tenha coragem de dizer para Deus: que temos falado contra ti? Isso para mim beira ou completamente ao cinismo. É o que leva à distância desse relacionamento com Deus. Um cinismo em relação a Deus. E quando nós olhamos para isso, nós percebemos que o livro de Malaquias, segundo alguns, é, na verdade, uma espécie de tribunal de júri. Há réplicas e tréplicas, há acusações e há defesas. Mas este último capítulo é, na verdade, a última audiência, quando o dia do juízo acontecerá. Será inesperado, será inevitável, será inescapável. O veredicto de Deus estabelece duas grandes classes de pessoas, como vocês podem acompanhar aí. Aqueles que não temem a Deus e aqueles que temem a Deus. E a sentença já está lavrada. Para aqueles que não temem a Deus, haverá juízo. Para aqueles que temem a Deus, haverá recompensa. É a grande resposta de Deus quando o povo está dizendo: Deus, o Senhor é injusto, o Senhor é omisso. O mal campeia em nosso meio e parece que o Senhor não faz nada. Até parece que o Senhor protege os perversos, porque nós, como povo de Deus, não prosperamos. E olhamos para as outras nações e estão prosperando. Isto quer dizer, o perverso ainda era alvo de inveja do povo de Deus. E Deus está dizendo o seguinte: esperem para ver. Tenho um dia reservado em que vou mostrar o que é o juízo de Deus. Em outras palavras, o que Deus está dizendo para o povo é: me aguardem. E essa voz de Deus, me aguardem, ecoa até os nossos dias. E o que Malaquias está dizendo aqui é exatamente isso. Parece que essa voz continua a ecoar nos nossos tempos e Deus dizendo: me aguardem, não se desesperem. Se você olhar ao seu redor e perceber que o ímpio, o perverso, o mal está prosperando, eu não estou dormindo. Eu tenho o meu tempo, eu vou chegar. Deus mostrará
Haverá um dia em que Deus mostrará a diferença clara entre aquele que teme a Deus e aquele que não teme. Haverá um dia em que, com clareza, o mundo verá que vale a pena seguir a Deus. Mas vamos ver o que acontecerá, qual será esse veredicto. No primeiro, o juízo para aqueles que não temem a Deus. O que vai acontecer de fato com aqueles que não temem a Deus? Quando nós olhamos logo para o primeiro versículo do capítulo 4, o profeta diz: mas eis que vem o dia e arde como fornalha. Vem o dia. Quando o profeta está colocando esse dia, não se trata de um período de 24 horas. Esse dia é uma alusão clara a juízo. Deus trará juízo, e esse juízo virá por intermédio de fogo. O profeta diz a respeito, se refere à fornalha. Isso significa destruição. E essa destruição abarcará dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas a que o profeta se refere: soberbos e também perversos. Quando ele se refere a soberbo, lembre-se de que soberbo é aquele que é contrário ao humilde, aquele que é fechado em si mesmo, aquele que despreza a Deus. Exatamente o oposto daquele humilde de espírito quando nós olhamos para Mateus 5. Exatamente o oposto. E quando nós olhamos para esse soberbo, algumas marcas muito claras, como orgulho excessivo, egocentrismo, egoísmo, avareza, superego, ar de superioridade sem qualquer tipo de misericórdia. A soberba não permite que o indivíduo se esvazie de si mesmo para que Cristo entre em sua vida. O soberbo não reconhece Deus como Deus, o Criador, como Rodrigo disse, o Criador de todas as coisas. Mas ele se refere ainda a uma outra classe de pessoas chamada de perverso. Aquele que desobedece afrontosamente a Deus. Aquele que comete todo e qualquer tipo de descalabro moral, de atrocidade. Aquele que vive distante de Deus. Aquele que vive para satisfazer a vontade da carne e dos seus pensamentos. Aquele que vive para o agora. Simplesmente para isso. Algumas marcas muito claras. Aquele que sempre vive afrontando Deus. Aquele que é ganancioso. Aquele que é autossuficiente em tudo. Tudo pode. Tudo é possível para satisfazer a sua vontade. Mas o que Deus diz por intermédio de Malaquias? Essa geração comparecerá ao tribunal de Deus para dar conta dos seus atos. E a fornalha, conforme Malaquias diz, agirá como um meio de destruição. Serão destruídos, aniquilados. O próprio texto diz que não sobrará nem raiz, nem ramos. A ilustração que o profeta faz aqui, ela é extremamente clara. Eu passei na semana passada, indo para Atibaia, vi uma queimada. Passei depois da pouca chuva que houve na semana, durante aí o começo da semana, passei por lá e tudo está verdinho. Ainda um verde tímido, mas já está assim. O que o texto está dizendo é que não haverá nada disso. É destruição total, aniquilação total. E a sentença final é inapelável. Não haverá instância superior para apelar. Tanto é que o profeta também usa uma outra imagem. Ele diz que eles serão restolho. Restolho, palha, aquilo que é o resto. Aquilo que queima fácil, aquilo que se joga fora. O texto é bem claro ao dizer que será dessa forma. Eles não poderão subornar o justo juiz. Não haverá mais isso. Não haverá mais o jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro. Nenhum deles mais dirá: você sabe com quem você está falando? Isso não vai funcionar diante do justo juiz naquele dia. E a voz de Deus, por intermédio de Malaquias, ainda ecoa: me aguardem, me aguardem.
Ah, mas ainda bem que há no versículo 2 esse mas. Olhe para o versículo 2. Mas. Assim como lá no livro de Efésios, no capítulo 2, há um mas que nos leva à salvação, aqui também há um mas. Esse mas deixa claro que para aqueles que temem ao Senhor, o que vai acontecer? Nascerá o sol da justiça. O sol da justiça. Nós sabemos que o sol traz luz, traz calor e traz vida. Sem sol não haveria vida nesse planeta. Mas para aqueles que, vejam o contraste, para aqueles que não temem a Deus, haverá destruição total. Mas para aqueles que temem a Deus, nascerá o sol da justiça, trazendo vida, e vida em abundância. E qual a consequência imediata da manifestação do sol da justiça? E lembre-se de que para aquele que teme a Deus, o maior prêmio, a maior recompensa é o próprio Deus. E é isso que vai acontecer, nascendo o sol da justiça, que trará salvação, conforme o versículo 2. Salvação para os judeus era diferente da acepção que nós temos de salvação hoje. Por isso, se você tem a versão da NVI, a NVI já traduziu salvação por cura. E na verdade, no tempo de Malaquias era exatamente isso. Era cura, era saúde, era prosperidade, era recuperação, mudança de status. Era exatamente a reversão de uma situação caótica como eles estavam vivendo. Mas nós temos hoje um grande privilégio. A revelação de Deus para nós hoje está muito além daquilo que Malaquias conhecia. E salvação para nós hoje significa reconciliação com Deus, salvação da alma. E nós sabemos que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Salvador da humanidade. E é Ele quem trará essa salvação nas suas asas, nos seus raios de sol aqui. Liberdade, liberdade e júbilo. No versículo 2 ainda, haverá grande alegria. Vejam o contraste com aquilo que acontecerá com o perverso e com o soberbo. Haverá grande liberdade e júbilo. Grande alegria por causa dessa liberdade plena. E a ilustração que Malaquias faz aqui é muito interessante. O bezerro que estava fechado e preso na estrebaria, e quando ele é solto. O Isaías deve se lembrar muito bem dos tempos lá da fazenda, em que o bezerro saía saltando. Mas você não precisa ter vivido na fazenda. Basta que você tenha um cachorro na sua casa, ele fica preso, e quando você solta, ele sai pulando de alegria. A imagem é para nós. Haverá um tempo em que não seremos mais oprimidos, não estaremos mais debaixo do soberbo, do perverso. E aí encontraremos libertação disso tudo. E aí nós saltaremos como bezerros que estavam presos. Essa é a grande promessa. Por isso a voz de Deus continua ecoando para nós hoje. Me aguardem, não se desesperam, não desistam, me aguardem. Mas vejam que não é só isso, ainda haverá triunfo. Veja o que está escrito no versículo 3. É muito clara a palavra do profeta, falando para o povo de Deus: pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Triunfo contra os inimigos. Eles se farão cinzas debaixo dos pés. Mas há ainda uma advertência final. Essa advertência final. Vejam que nessa advertência final, que começa a partir do versículo 4, quando o profeta diz: lembrai-vos da lei de Moisés. E aí você vai dizer: mas nós não vivemos no tempo da graça? Vivemos sim. Mas você conhece especialmente o texto de Romanos 10, 4, que diz: o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo.
Para quê? Para a justiça de todo aquele que nele crê. O propósito da lei é manifestar, mostrar que Jesus Cristo é a única forma de voltarmos a Deus. É a única forma de nos livrarmos dessa destruição que foi relatada por Malaquias. E parece que Deus aqui prepara um ministro divinamente comissionado, Elias. Agora, quando nós encontramos Elias, precursor do Messias, é claro que há sempre essa associação de Elias com João Batista. E talvez alguns até gostem de dizer, está vendo, está aí a prova da reencarnação, porque Elias reencarnou em João Batista. Mas vocês que conhecem 2 Reis 2:9, sabem que Elias não morreu. Elias foi arrebatado. Elias foi levado aos céus num carro de fogo. Se você se esqueceu dessa passagem, lembre de marcar aí 2 Reis 2:9, que fala do arrebatamento de Elias. Então, quando o texto está dizendo para nós que Elias voltará, é claro que está dizendo que João Batista voltará com o quê? Não como Elias, mas no poder de Elias, na coragem de Elias, na autoridade de Elias. Foi exatamente isso que aconteceu. E qual foi o ministério de João Batista? É o ministério do arrependimento. Sem arrependimento, não há como fazer parte desse segundo grupo. E quando é esse tempo de arrependimento? É agora. Nós estamos num tempo de reconciliação. E o texto nos chama a uma profunda transformação nas nossas relações familiares. Quando nós olhamos o livro de Malaquias como um todo, nós sabemos que as famílias estavam destroçadas. As famílias viviam em crise, porque os homens estavam repudiando as suas mulheres, o seu primeiro amor. Além disso, divórcio sem medida e por motivos banais. E mais do que isso, crise entre pais e filhos. E nós somos chamados a essa restauração familiar. Somos chamados a rever o nosso relacionamento com Deus. E essa revisão do nosso relacionamento com Deus passa por uma restauração da vida familiar. A mais bela expressão do Evangelho é o lar harmonioso, onde pais têm tempo para os filhos. Onde filhos cercados de amor crescem no temor e no conhecimento de Deus. O verdadeiro relacionamento com Deus implica relacionamentos sadios na família. Deus não se agrada de relacionamentos quebrados entre familiares. Por isso, é tempo de acerto. Tempo de Malaquias, tempo de acertos. E se há entre nós pessoas que têm problemas de relacionamento com os seus pais, Deus nos chama a um tempo de acerto. Se há filhos que estão com relacionamentos quebrados em relação aos seus pais, é tempo de acerto. É tempo de acerto porque a palavra final é uma palavra dura. Haverá conversão de pais a filhos e de filhos a pais, para que eu não traga maldição, para que eu não fira a terra com maldição. Essa conversão de pais aos filhos e de filhos aos pais significa muito mais do que resolver conflitos de gerações. É muito mais do que isso. Os adolescentes, os jovens sabem muito bem o que é isso. Problemas de visões diferentes entre adolescentes e seus pais, e jovens e seus pais. Mas é muito mais do que isso. A conversão de pais aos filhos e de filhos aos pais implica dizer que só pode haver essa união numa única pessoa, em torno de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo é que pode fazer isso. Agora, se há entre nós problemas de relacionamento, somos chamados a isso, a um claro convite para o arrependimento e para acertos,
para acertos. Se você errou, se você provocou rupturas no relacionamento, você é chamado ao arrependimento e ao perdão. Deixe o orgulho de lado. Vá ao encontro, seja do pai ou seja do filho. Manifeste o seu perdão. Peça perdão. Acerte o seu relacionamento, para que você também tenha um relacionamento íntimo com Deus. E eu quero dizer apenas o seguinte: quando Malaquias está dizendo pais convertidos aos filhos, significa que esses pais dão mais valor aos filhos do que ao sucesso profissional ou do que aos seus desejos egoístas ou realizações pessoais. Pais convertidos aos seus filhos ensinam os filhos nos caminhos do Senhor. Pais convertidos aos filhos temperam disciplina com encorajamento. Disciplina com encorajamento. Pais convertidos aos filhos mantêm um canal de comunicação com seus filhos. Pais convertidos aos filhos pedem perdão aos seus filhos. Perdoam seus filhos. E filhos convertidos aos pais obedecem aos seus pais no temor do Senhor. Filhos convertidos aos pais respeitam os seus pais, cuidam de seus pais e não os abandonam. Filhos convertidos aos pais são gratos e reconhecem que seus pais fizeram o que era possível fazer por eles. Filhos convertidos aos pais buscam ser a alegria de seus pais. Caso contrário, haverá maldição. E eu vou mais longe ao dizer que essa maldição já está em curso. Porque uma família que não tem relacionamento, um pai que não se relaciona com o filho que não se relaciona com o pai, o que é isso? É maldição. É maldição. E nós somos chamados a esse arrependimento. Enfim, para finalizar, eu quero lembrar a vocês que o dia do juízo será de trevas e de luz, de condenação e de recompensa. Só há dois grupos. E a pergunta de Malaquias é muito clara para todos nós. Do qual você deseja participar? Em qual grupo você quererá estar daqui a não sei quantos anos, até que o Senhor estabeleça o seu tempo? O Antigo Testamento termina com maldição. É claro aqui. Mas quando nós olhamos lá para o último livro do Novo Testamento, o Apocalipse, ele termina com graça. O Antigo Testamento com maldição, o Novo Testamento com graça. O que fez essa diferença? Qual foi o grande acontecimento que fez essa reversão toda de maldição para a graça? Jesus Cristo, alegria dos homens. Jesus Cristo fez essa grande transformação. O que faz essa diferença é essa. Portanto, eu quero encerrar dizendo: qual será a sua decisão? Qual será a sua decisão? Por isso eu quero que você baixe a sua cabeça e busque ao Senhor nesse momento. E a grande pergunta para você que ainda não professa Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor: o que falta para você entregar sua vida a Cristo e receber dele um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, um novo lar, e ainda melhor, ter a garantia de que a verdadeira justiça, a justiça de Deus, será instaurada? Basta que você aceite Jesus Cristo. Basta que aí no seu coração você diga: eu me reconheço como pecador e quero ter Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Diga isso aí no seu coração. Para você que tem levado uma vida morna com Deus, com um relacionamento ruim e distante do Senhor, hoje é dia para uma nova etapa em sua vida. Faça o que o Senhor está falando agora ao seu coração. Peça que o Senhor o ajude a ter um relacionamento mais estreito, mais íntimo com Ele.
e para você que tem buscado uma vida em comunhão com Deus. Persevere, persevere, mesmo diante das adversidades. Não desista, não desista, pois a voz de Deus ainda ecoa dizendo que Jesus Cristo voltará e trará justiça verdadeira. Pai celeste, Pai bondoso, nós te somos gratos pela salvação que é em Jesus Cristo. Nós te somos gratos pela promessa de que haverá um dia em que nós vamos morar num ambiente de justiça, de integridade, de liberdade, de libertação, de alegria. Obrigado, Deus, pela palavra do profeta Malaquias, que nos conclama a isso. Senhor bondoso, que essas coisas estejam sempre diante dos nossos olhos e do nosso coração, e que isso pese nas nossas escolhas de hoje. Ajuda-nos, Senhor, a vencermos o nosso pecado, as nossas limitações que impedem um relacionamento mais estreito com o Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa atender a nossa oração e possa atender e fazer-nos atender ao chamado de Malaquias, a termos um verdadeiro e íntimo relacionamento com o nosso Salvador Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos e já agradecemos. Amém. Amém.